Nos meus delírios pessoais de hoje, a gente vai falar sobre polêmica no cinema. Motivado por toda essa treta que tá acontecendo envolvendo a Disney e a Scarlett Johansson, eu vou fazer uma lista sobre 10 grandes polêmicas do mundo do cinema. Essa lista vai seguir mais ou menos como eu sempre faço, que é uma linha cronológica. Então eu vou falar da polêmica mais antiga até a polêmica mais atual. A primeira grande polêmica, ela durou um certo tempo. Para ser mais exato, ela durou 12 anos, já que foi o período em que uma atriz esteve dentro de uma produtora. Eu tô falando da estranha relação entre a Judy Garland e a produtora MGM, a Metro-Goldwyn-Mayer. A Judy assinou contrato com a MGM lá em 1935 e permaneceu na produtora até 1947. Desde que ela chegou à produtora, ela era considerada o patinho feio. E a aparência dela sofreu algumas mudanças ao longo do tempo. A primeira coisa que a MGM fez foi colocar nela um molde removível para os dentes e um modelador nasal, para mudar um pouco a fisionomia dela. Já durante a produção do filme O Mágico de Oz, a Judy Garland era obrigada a usar uma faixa nos seios e um espartilho para dar um ar mais juvenil para a interpretação dela. Mas vale ressaltar que as diárias de gravação do Mágico de Oz duravam em cerca de 18 horas por dia. Ou seja, durante 18 horas por dia, a Judy tinha que ficar com a faixa e com o espartilho. Ela, durante muito tempo, reclamava de falta de ar por conta desse tempo muito prolongado usando essas coisas. Além disso, como a diária era muito extensa, ela começou o uso de anfetaminas para ter mais energia para poder atuar. Só que um dos efeitos colaterais do uso de anfetamina foi a insônia. E aí foi onde ela começou a usar barbitúricos para conseguir dormir. Isso fez com que a Judy se viciasse nesses dois medicamentos. Um momento muito crucial durante a produção do filme Mágico de Oz foi quando a atriz, Judy Garland, ela teve um ataque de riso durante uma cena. O diretor, Victor Fleming, levou a atriz até um canto do estúdio e no canto do estúdio ele deu um tapa na cara da atriz para que ela pudesse se recompor e voltar à cena. Muitas coisas aconteceram durante esse período em que a Judy esteve na MGM. Ela reclamou diversas vezes sobre assédio sexual e muitas vezes ela pensou em desistir da carreira. Além disso, a questão da insegurança com o corpo dela sempre foi algo muito presente. Com o tempo, ela desenvolveu anorexia. A Judy teve uma vida bem conturbada, mas esse período em que ela esteve na MGM ajudou a dificultar um pouco as coisas. Agora a gente vai dar um salto no tempo pra gente falar de uma produção de 1971. Eu tô falando do filme do Stanley Kubrick, Laranja Mecânica. O filme aborda temas bem complicados, como violência e política. A questão é que a grande polêmica em cima do filme se deu a partir da divulgação e da venda do filme. Em 1973, o Stanley Kubrick proibiu a comercialização do filme no Reino Unido, já que aconteceram alguns casos de violência que as pessoas disseram ser motivadas pelas cenas do filme. E na década de 1980 e 1990, tanto o Kubrick quanto a família dele sofreram algumas ameaças contra a vida. Então isso ajudou o diretor a manter a decisão de deixar o filme fora das vendas. Porém, depois da sua morte em 1999, voltou a se comercializar o filme Laranja Mecânica. O próximo filme dessa lista contém uma polêmica bem complicada. Eu tô falando da produção de 1972 com direção do Bernardo Bertolucci, O Último Tango em Paris. No filme a gente tem como protagonista a Maria Schneider e o Marlon Brando. E é envolvendo eles que a polêmica se fez. Em uma cena do filme, os personagens, tanto da Maria Schneider quanto do Marlon Brando, têm uma relação sexual não consentida, com o uso de elementos não muito convencionais. Até aí, a representação estava tudo bem. Porém, a grande bomba explodiu quando a atriz Maria Schneider confessou que ela não sabia da existência dessa cena. E posteriormente, tanto o Bernardo Bertolucci quanto o Marlon Brando revelaram que essa cena foi decidida a ser feita na véspera da gravação. Pedro aqui na edição, só para complementar uma informação, durante a cena, a Maria Schneider não sabia da existência dela.
E isso foi uma decisão do próprio diretor. O diretor conversou com o ator Marlon Brando, onde eles decidiram fazer cena, e só no outro dia a cena foi feita. Ele queria que ela tivesse um sentimento de humilhação, então ele preferiu não contar da existência dessa cena. E isso acabou pegando a atriz de surpresa. Nas falas da própria Maria Schneider, ela diz que as lágrimas que aparecem no filme são lágrimas verdadeiras e que ela agradece a todo momento pela cena ter sido feita em apenas um take. E se você achou que o nome do Kubrick já tinha passado, não. Ele volta para o hall das polêmicas. Isso porque o Kubrick não era uma pessoa muito fácil de se lidar nas produções dele. E isso aconteceu muito forte em 1980 com a produção do Iluminado. Quem sofreu muito na mão do diretor foi a atriz Shelley Duvall. Todas as entrevistas, e existem até algumas gravações que mostram o comportamento do diretor para com a atriz, e ele sempre é muito rude. A própria atriz já disse que muitas vezes o diretor fazia muita pressão psicológica para a atuação dela. Em comentários posteriores à divulgação do filme, a atriz sempre deixou muito claro que essa pressão em cima dela foi essencial para que o trabalho dela fosse bem feito. Então essa é uma polêmica um pouco mais leve. Não é leve, mas é mais leve perto do que já teve aqui, né? A gente já falou de uso de substâncias legais, a gente já falou de relação sexual, a gente já falou de violência. E qual outro tópico polêmico que falta ser falado? Isso mesmo, religião. E ela não ficou de fora. Na produção de 1988, dirigido pelo Martin Scorsese, o filme A Última Tentação de Cristo gerou grande polêmica. Interpretando Jesus estava William Dafoe. Em uma das cenas, o personagem de Jesus, ele cede aos desejos da carne e tem uma noite de envolvimento amoroso com a personagem da Maria Madalena. Isso não caiu muito bem para as pessoas religiosas. Principalmente na França. Um grupo fundamentalista cristão agrediu e deixou ferida 13 pessoas durante a exibição do filme na sua estreia. O filme foi proibido a sua exibição em diversos lugares, inclusive aqui na América do Sul e nas Filipinas. Se você acha que ia envolver polêmica no cinema e o cinema brasileiro tava de fora, você estava errado. Aqui, representando o Brasil, a gente tem a polêmica por trás da produção do filme Chateau, O Rei do Brasil. O filme já é bem complexo, porque as gravações dele ocorreram lá em 1995. A data inicial para a estreia seria 1997, porém o filme foi adiado para 1999. Não ficou pronto de novo. O filme só foi lançado em 2015. Com a direção do Guilherme Fontes, a produção começou a ser investigada pela Corregedoria Geral da União em 2008. E toda a investigação foi feita a partir da Ancine e do falecido Ministério da Cultura. E foi determinado que a produção devolvesse aos bancos estatais 36,9 milhões por contas de irregularidade de contas na produção. Não se falou nada se foi devolvido. O Guilherme Fontes cumpriu serviço voluntário, o filme foi estreado e tá aí para quem quiser assistir. Em 2011, a nova trilogia derivada do universo do Senhor dos Anéis entrou em polêmica também. Eu tô falando da produção da trilogia do Hobbit, com direção do Peter Jackson. Vale ressaltar que os 3 filmes da franquia foram gravados juntos, no período entre 2010 e 2011, e as polêmicas envolvendo a produção aconteceu lá em 2010. Mais de 20 animais foram mortos durante a produção do filme. Isso se deu por conta da irregularidade do local e do local ser muito perigoso. As gravações foram feitas lá na Nova Zelândia, incluindo cavalos, ovelhas e cabras. Isso deu o que falar. E grupos que defendem os direitos de sobrevivência dos animais foram contra e quiseram boicotar a estreia do filme, tanto na Nova Zelândia quanto no Reino Unido. Sagas normalmente dão problemas e polêmicas, principalmente no envolvimento entre atores. E a saga Velozes e Furiosos não podia ficar de fora. Essa saga envolve 3 atores da franquia. O Tyrese Gibson, o Vin Diesel e o último a entrar nesse elenco que foi o Dwayne Johnson, o The Rock. Dwayne Johnson, o The Rock e o Tyrese Gibson nunca tiveram uma relação muito boa. E isso só piorou quando o personagem do The Rock, da franquia, ganhou um filme
Solo, um crossover da saga, onde ele assume como protagonista. Isso não agradou nem um pouco Tyrese Gibson. Em algumas entrevistas, o ator Dwayne Johnson, The Rock, fala muito sobre o comportamento de um outro ator, que era muito difícil de trabalhar, que faltava em filmagens, atrasava o set, e se dá a entender que ele falava do Dr. Vin Diesel. Porém, essas polêmicas nunca foram esclarecidas e a produção sempre colocou panos quentes em cima disso. O que a gente pode dizer é que o filme crossover com protagonismo do The Rock faturou bem menos do que a saga original de Velozes e Furiosos. E quem comemorou muito isso foi o Tyrese Gibson. Nas salas dele, ele disse que o Dwayne Johnson estava querendo separar a família Velozes e Furiosos. Se você acha que eu só iria citar o nome da Scarlett Johansson, errou. A atriz Scarlett Johansson também esteve envolvida em uma polêmica lá em 2017, quando ela assume como protagonista do filme Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell. A obra Ghost in the Shell é baseada em um mangá. Quando estava sendo produzido para o cinema, o que esperavam da produtora era que pelo menos os personagens fossem de descendência asiática, ou com fisionomia asiática. Porém, isso não aconteceu. E, de novo, Hollywood fazendo a política do embranquecimento de personagens. Isso já aconteceu inúmeras vezes. A gente já viu atores brancos fazendo personagens de etnia indígena, de etnia asiática e também de etnia negra. Então, é bem complicado. Se lá no filme Laranja Mecânica o excesso de violência foi um ponto, no nosso último nome da lista, a falta de violência também foi um ponto. Eu tô falando do filme Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, de 2019. O filme com direção do Joe Bellinger e protagonizado pelo Zac Efron e a Lily Collins incomodou bastante as pessoas, principalmente quando é colocado um Ted Bundy muito romantizado, já que ele é pintado como um galã. E vale ressaltar que o Ted Bundy é um serial killer, então romantizar esse personagem é um tanto quanto problemático. De acordo com a crítica, o filme não mostrou uma veracidade do personagem. Ou seja, o filme não continha violência suficiente para representar um serial killer. Essa foi uma lista das polêmicas que aconteceram no cinema. Vale ressaltar que essas não são as únicas. O que mais tem na indústria cinematográfica é polêmica. Se você gostou desse vídeo e se interessa por esse assunto, eu já peço um like nesse vídeo. Se você se interessou e quer saber mais sobre a produção de algum desses filmes, eu peço que você comente aqui embaixo, que eu prometo que se tiver comentários eu faço um vídeo sobre alguma produção dessa em específico. Eu também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque eu sei que é um assunto bem interessante de se debater. Eu também quero que você se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação, assim o YouTube sempre vai te avisar quando eu lançar vídeo novo. E se o YouTube não te avisar, eu aviso lá pelas minhas redes sociais. Então, tanto o meu Instagram quanto o meu Twitter estão passando aqui agora. E eu sempre aviso isso, que as minhas redes sociais também estão linkadas aqui na caixa de descrição. Esse foi o vídeo de cinema dessa semana. Eu espero que a gente possa se ver na semana que vem. E tchau!